A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos, diaconisa Tatiana juntamente com vocês, dando início ao quadro Meditando em Salmos. O caminho dos ímpios e dos justos. O Salmo primeiro é um exemplo da vida dedicada a Deus. Se todos nós, como cristãos, entendermos a preciosidade desses versos que o compõem, teremos uma vida próspera e abundante na presença de Deus. Podemos dividir o Salmo primeiro em duas partes, do verso 1 ao 3, a bênção dos santos, do verso 4 ao 6, a carga do pecador. Não se sabe ao certo quem foi o escritor desses salmos, mas sabemos que quando compuseram a ordem do livro dos salmos, esse foi escolhido para ser o primeiro. Bem-aventurado o varão. Vamos lá? Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O escritor deste salmo começa de forma clara, demonstrando como um homem deve ser verdadeiramente, portar-se diante de Deus. Ele não podia iniciar falando de outra coisa, senão dos que são bem-aventurados. Esse termo bem-aventurados, em outras palavras, bem explicadas, são mais que felizes. Ela é bastante usada por Jesus quando ministra na montanha, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Se pararmos para pensar, não é possível construir um prédio sem escavação. Semelhantemente, não pode haver vida santa sem renúncia do mal. Todos aqueles que querem ser justo, ou melhor dizendo, um homem, uma mulher, bem-aventurado, bem-aventurada, deve ir contramão de uma sociedade ímpia, pecadora e escarnecedora. Quando estamos em contato com o mal, a tendência é ser leal a ele. Assim sendo, o escritor sabia que aqueles que realmente querem se aproximar de Deus devem fugir da aparência do maligno. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, está escrito, aleluias, abstende-vos de toda aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. A verdadeira felicidade de um homem justo consiste em não andar segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que é desumano, bárbaro e até cruel. Não adianta seguir o conselho desses homens, pois esses conceitos e pensamentos egocêntricos, exaltando a sua vontade da carne e rejeitando a vontade do Espírito Santo de Deus, não nos edifica em nada. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. As obras da carne. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a palavra do Senhor quem está falando. Não se detém no caminho dos pecadores. A forma intensa do termo traduzido por pecadores indica que o autor tinha em mente transgressores habituais e determinados. Nós não sabemos, meus amados, que os pecadores, eles sentem prazer? Pode ser que sim, sintam prazeres momentâneos que a carne traz, mas sabemos que cada vez mais quem comete o pecado se afasta
de Deus, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, meus amados irmãos, de forma alguma podemos nos deter no caminho dos pecadores. Por isso nos afasta do Criador. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, com frequência descrito no livro de Provérbios, são os ímpios da pior qualidade. Eles são arrogantes, briguentos, injuriosos, inimigos da paz e da ordem entre homens e na sua comunidade, e são zombadores da bondade. Eles escarnecem de tudo e rejeitam o nome de Jesus. Então, não tem como imaginar, meus amados irmãos, um cristão assentado em uma roda aonde tudo que eles falam, pensam, estão zombando e difamando o nome do Senhor. Isso é muito sério. O caminho do justo tem que evitar o caminho do mal. Andar significa uma associação casual ou passageira com aqueles que estão fora de sintonia. Deus detém uma comunhão contínua com as pessoas, que é continuamente. E nós, meus amados irmãos, nós convivemos com pessoas que são pecaminosas em atitudes e em atos. Mas isso não significa que eu e você precisamos estar em associação ou até mesmo estar assentado nessas rodas. Porque implica que a pessoa que está no meio daqueles que zombam de Deus está concordando com aquilo. A pessoa justa tem que recusar-se a dar um passo e seguir em direção a esse caminho, que é o inferno. Aí você pode me perguntar: irmã, temos que evangelizar, temos que cumprir o ID de Jesus. E eu respondo a você: sim, temos, e é dever nosso em fazer isso. Nós temos que repartir com o próximo o que recebemos de Deus, o seu amor, a sua bondade. Mas isso não implica, meus amados irmãos, que temos que nos associar, que temos que conviver na roda dos escarnecedores. Detalhe, nós temos já uma convivência diária com as pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, ou até os próprios parentes que não professam a nossa mesma fé. Mas nós não temos, meus amados, como fugir desse convívio, e não devemos fazer isso. O que eu e você não nos convém fazer é permanecer em rodas aonde o nome de Deus é envergonhado. Temos que ser luz e sal, temos que conviver com as pessoas, mas não é preciso nos associar com o que elas fazem. Você consegue entender a diferença? Que a sociedade da luz com as trevas não combinam? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Tudo aquilo que já foi descrito no verso 1, complementa esse verso 2. Um verdadeiro homem feliz, uma verdadeira mulher feliz, são aqueles que sentem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite nela. Uma pessoa verdadeiramente feliz faz o seguinte: ela tem o prazer na lei e no ensino, na instrução de Deus, porque a verdadeira felicidade não se encontra no próprio pensamento do homem, mas na vontade do eterno Deus. O cristão é gerado, guiado e nutrido pela Bíblia. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência.
Temos que buscar e meditar nas Escrituras para alimentarmos o nosso espírito. O corpo físico depende de nutrientes, vitaminas para sobreviver. E o espírito não é diferente. Se ele for alimentado só com pensamentos e desejos fúteis, pecaminosos, a carne será fortalecida. Podemos correr o sério risco de morrermos espiritualmente. Mas se o espírito for alimentado da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, o nosso espírito vai absorver o verdadeiro alimento para as nossas almas. Não faltará nutriente algum, estaremos imunes contra a doença chamada pecado. Amém? Hoje vamos finalizar por aqui a meditação do Salmos capítulo 1. No próximo áudio daremos a finalização. Amém? Que Deus abençoe a todos, graça e paz.